Olá, tudo bem? O meu nome é Tatiana, sou professora de matemática e nós estamos aqui para dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. Nós vimos na aula passada monômios, demos uma introdução em polinômios e hoje nós vamos continuar com os polinômios. Não tem como falar dos polinômios sem fazer uma recordação dos monômios. Então, vamos lembrar? Qualquer adição algébrica de monômios denomina-se polinômio, ok? Então, para ter um polinômio, eu preciso ter mais de um monômio. Vamos continuar? Primeiro desafio, em relação à variável x, olha aqui embaixo, qual é o grau do polinômio a seguir? Então, vejam, para que eu saiba, recordando qual é o grau de um polinômio, eu preciso olhar para o expoente da letra. Eu tenho duas formas de resolver isso, uma por partes, né? Uma por monômios, ou se o exercício está pedindo, como está aqui, em relação à variável x. Então, eu quero saber qual que é o grau desse polinômio com relação à variável x. 2bx² menos 7ax na quinta menos 3cx mais abx². Qual vai ser o meu grau? Eu vou dar um tempo e a gente já retorna.
nós falamos? Se eu estou falando especificamente de uma letra, eu preciso olhar dentro do polinômio qual é a letra que tem o maior grau. No caso, eu estou me referindo à variável x. Qual é o maior grau desses monômios que fazem o meu polinômio tem o maior grau com relação à variável x? É o x ao quadrado? É o x na quinta? É o x elevado a 1 ou o x ao cubo? O x elevado à quinta. Então, a minha resposta vai ser o polinômio de grau 5. Então, esse polinômio aqui, referente à variável x, que tem o maior grau é o 5. Vamos continuar? Olha lá outro desafio. Todos esses polígonos são regulares e têm lados com a mesma medida. Ou seja, mais uma vez, estamos trabalhando aqui a parte algébrica com a parte da geometria. Então, ele está dizendo que todos esses desenhos, todas essas figuras geométricas possuem lados iguais. Então, qual a expressão algébrica que deve ser escrita dentro da figura do hexágono? Hexágono é uma figura de 6 lados. Aqui ele está dizendo que são 6 lados iguais. Cada lado é determinado por uma letra, como diz o exercício, a medida é x. Então, eu vou dar um tempo para vocês me darem a resposta. Vamos lá?
estou falando que essas figuras possuem a mesma medida dentro delas e que o lado é determinado pela letra X, e eu estou falando do hexágono que possui 6 lados, como é que vai ficar? A minha resposta 6x, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, como eu estou me referindo ao lado do hexágono, 6x, ok? Vamos continuar? Adição algébrica de polinômios, outro conteúdo agora. Não fica diferente do que nós trabalhamos nos monômios, tá? Só que agora a coisa começa a crescer um pouco de figura, mas permanece o mesmo processo. Considere as situações a seguir. Qual é o polinômio que representa o perímetro da figura? Olha, eu tenho um triângulo que um lado é A menos 3, o outro lado mede 2A mais 1 e o outro lado A mais 10. Como o perímetro representa a soma das medidas dos lados, como é que vai ficar? Então, veja, no exercício anterior, nós iniciamos com o hexágono. Ele tinha 6 lados iguais e a letra da medida de cada lado era x, então ficou 6x. Nesse triângulo, como os lados são diferentes, mas possuem medidas, eu preciso fazer o quê? Somar todos os lados. Vamos ver como ficou? O que eu tenho? 2A mais 1, eu peguei um lado, mais somei com o outro lado A mais 10, mais o outro lado A menos 3. O legal é prestar atenção aqui que cada lado eu coloquei entre parênteses porque em algum momento eu tenho um sinal negativo. Então fica mais fácil de nós visualizarmos. O que eu fiz? A partir do momento que eu estou somando todos os lados, eu vou fazer o quê? Colocar a letra em evidência. Então, eu vou pegar 2A mais 1, primeiro tirar do parênteses, mais o A mais 10, que eu tirei do parênteses, mais o A menos 3, que eu tirei do parênteses. Como todos os sinais são positivos entre os parênteses, é só eliminar os parênteses e repetir as letras e os números. Então, eu fiquei com 2A mais 1, mais A, mais 10, mais A menos 3. O que eu preciso fazer agora? Lembram lá do monômio que para podermos fazer tanto a soma como a subtração, eu reduzia aos termos semelhantes, ou seja, eu pegava letras iguais, colocava junto, se tinha que somar ou subtrair, fazia com a parte numérica. Então, como é que ficou? Quantos A's eu tenho? 2 mais 1, 3 mais 1, 4A. E a parte numérica? 1 mais 10, 11. 11 menos 3, 8. Então, ao reduzirmos os termos semelhantes do polígono, a minha resposta da soma do triângulo vai ser 4A mais 8. Ok? Vamos continuar? Isso é só uma introdução. Primeiro desafio, considere os polinômios. P1, eu tenho A mais B mais C. P2, A menos B mais C. E P3, A mais B menos C. Determine, letra A, P1 mais P2 mais P3, letra B, P1 mais P2 menos P3. Nossa, prof, mas que coisa difícil. Não, não é difícil. É só pegar e somar os três pontos que eu tenho aqui. O P1, que é A mais B mais C, mais o P2, que é A menos B mais C, e o P3 mais A mais B menos C. Juntar, coloca um ao lado do outro, põe entre parênteses para não se confundir com os sinais que estão dentro dele e resolve agrupando as letras iguais. Eu vou dar um tempo e a gente já retorna.
que eu fiz? Primeiro, eu segui o que ele está pedindo. Peguei o P1, que é igual a A mais B mais C. Depois eu peguei o P2, A menos B mais C, mais o P3, A mais B menos C. Juntei tudo, o que deu? Quantos A's eu tenho? 1, 2, 3. 3A. Quantos B's eu tenho? Eu tenho B menos B, cai fora. Vai ficar só um D. Quantos C? C mais C, 2C. Menos 1C vai dar C. Então, vejam, eu pedi aqui, agrupei todos, separei letras iguais e fiz a minha conta. Na letra B, P1 mais P2 menos P3, o que eu vou fazer? P1, A mais B mais C, mais o P2, A menos B mais C, menos agora o P3, que é A mais B menos C. Cuidado com o sinal negativo. Então, por isso que é importante nós fazermos o quê? Deixarmos dentro do parênteses e daí fazer a regrinha do sinal. Como é que vai ficar esse? P1 mais P2 menos P3, A menos B mais 3C. Então, cuidado com a regra de sinal. Por isso que é importante deixarmos dentro do parênteses. Vamos continuar? Outro desafio, dados os polinômios P2, que é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 5xy, e Q, 2x ao quadrado mais 8xy menos 3y ao quadrado. Determine, é a mesma coisa que o exercício anterior. P mais Q, vou fazer este mais o outro, e P menos Q, o mesmo, só que agora subtraindo. Então, o que eu falo para vocês e recomendo? Deixe dentro do parênteses para poder fazer a regrinha do sinal. Como que nós fazemos? Colocamos dentro do parênteses, fazemos a regra do sinal e daí na sequência unimos as letras iguais, unimos os termos semelhantes. Vou dar um tempo e já retornamos.
Já montei no quadro para a gente resolver junto. P mais Q. Então, o P é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 5xy, mais, olha aqui o sinal de mais eu fiz com a cor diferente aqui para poder destacar, o Q, que é 2x ao quadrado mais 8xy menos 3y ao quadrado. Qual vai ser o meu segundo passo agora? O meu segundo passo vai ser unir os termos semelhantes, deixar próximos um do outro. Vou fazer uma bolinha em volta de cada um para poder identificar. Tem alguém com x ao quadrado? Tem alguém com x ao quadrado aqui, ó, desse lado. Então, o que eu vou pegar? Eu vou unir o x ao quadrado mais o 2x ao quadrado. Esse é o meu primeiro. Agora, eu vou para o y ao quadrado. Tem alguém aqui com o y ao quadrado? Tem. Aqui, ó, o menos 3y ao quadrado. Então, eu vou colocar o mais y ao quadrado, menos, não dá para esquecer do sinalzinho negativo, 3y ao quadrado. Daí, agora, eu vou para o último que sobrou, o menos 5xy. Tem alguém com xy? Tem aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou unir esses dois. Menos 5xy mais quem? 8xy. Legal? Agora ficou fácil. Vou fazer este primeiro que tem o x ao quadrado. 1 mais 2, 3x ao quadrado. Vou para o segundo. Mais 1 com menos 3. Regrinha de sinal. Sinais diferentes, subtrai. Permanece o sinal do número maior. Não pode esquecer a letra. Menos 5xy com mais 8xy. Sinais diferentes. Permanece o sinal do número maior, então sinal positivo. 5 menos 8, 3 o quê? Xy. Essa vai ser a minha resposta. Será que eu acertei? Vamos lá ver como ficou? Resposta, 3x ao quadrado menos 2y ao quadrado mais 3xy. Ok? Vamos fazer a mesma coisa agora com o sinal negativo? Por isso que é bom prestar atenção agora e vamos pôr entre parênteses. Me acompanhem aqui junto. Como é que vai ficar isso? Olha lá, eu tenho P menos Q. O P é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 5xy. Vou pôr entre parênteses só para ele não ficar diferente do meu outro amigo lá, que eu vou pôr, que é o quê? Que é menos, abre parênteses, 2x ao quadrado mais 8xy menos 3y ao quadrado. Fecha parênteses. Agora, por que eu coloquei em destaque com cores diferentes e entre parênteses? Porque eu tenho menos aqui. Então, como eu tenho esse menos, eu tenho que tomar cuidado com os números, os monômios que estão dentro do parênteses. Então, vamos voltar aqui no quadro. Como esse, por enquanto, eu só vou tirar do parênteses, eu vou repetir. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 5xy. Legal? Agora eu vou para o outro. Como o sinal é negativo, vai mudar todos esses que estão dentro do parênteses. Menos com mais, menos quem? 2x ao quadrado. Menos com mais, menos o quê? 8xy. Menos com menos dá mais o quê? 3y ao quadrado. Por enquanto, eu só tirei o parênteses. Agora, eu vou fazer o que eu fiz na aula anterior, no exercício anterior. Vou unir quem tem x ao quadrado. Então, aqui, x ao quadrado com o menos 2x ao quadrado. Joia? Agora, eu vou para o y ao quadrado. Então, mais y ao quadrado, onde tem y ao quadrado, com mais 3y ao quadrado. Agora, eu vou pro xy. Então, eu tenho menos 5xy com quem que está aqui desse lado? Menos 8xy. Legal? Agora é só resolver os termos semelhantes. 1 com menos 2, menos x ao quadrado. 1 com mais 3, mais 4y ao quadrado.
Menos 5 com menos 8, sinais iguais, soma, permanece o sinal. Menos 13xy. Essa vai ser a minha resposta. Será que está certo? Vamos olhar lá? Resposta, menos x ao quadrado mais 4y ao quadrado menos 13xy. É trabalhoso, mas é fácil. A partir do momento que você sabe que só tem que unir as letras que são iguais ou os termos semelhantes, isso daí vai bem sossegado. Vamos continuar? Olha lá aqui. Multiplicando um monômio por um polinômio. De que maneira podemos representar a área dessa figura? Vejam, mais uma vez aqui a geometria junto com a álgebra. Vamos lá? Uma das maneiras é representar a área de que forma? X é a medida da largura. Y, aqui 2x mais y é a medida do comprimento. Então, ó, comprimento 2x mais o y. A largura é só o x. Lembram? Base vezes altura, base vezes a largura vezes o comprimento. Então, eu determinei que esse lado mede x e o outro 2x mais o y. Então, como é que eu vou representar isso daqui? Multiplicando um monômio por um polinômio. Veja, se eu tenho um monômio e vou multiplicar por um polinômio, eu só tenho que cuidar com o quê? Com a parte numérica, com o sinal e as letras. Se as letras forem iguais, eu vou repetir e somar os expoentes. Se elas não forem, eu só vou repetir a letra. Então, vamos olhar com calma isso. A expressão x vezes 2x mais y, que era o que estava representando o nosso desenho, ela representa algebricamente a multiplicação do monômio x pelo polinômio 2x mais y. Outra maneira de representar a área da figura é adicionar a área da figura que a compõe, ou seja, x vezes 2x mais y é igual à área da figura x vezes 2x mais x vezes y. Aqui está de um jeito meio diferente para vocês entenderem, mas nós vamos pôr em prática e daí vocês já vão entender melhor. O resultado disso vai ser o quê? 2 vezes 1, que está na frente do x, 2. X vezes x, 1 mais 1, 2. 2x ao quadrado. Mais x vezes y, como não tem outra letra igual, eu só vou repetir e colocar uma multiplicando a outra. Observe que usamos as propriedades distributivas da multiplicação em relação à adição algébrica. Então, se eu tenho um monômio multiplicando um polinômio, eu tenho que fazer o quê? Propriedade distributiva. Colocar, multiplicar um termo pelo outro, que foi o que nós fizemos aqui. Vamos continuar para entender melhor. Multiplicando um monômio por um polinômio. Podemos dizer que a multiplicação de um monômio por um polinômio é feita multiplicando-se o quê? O monômio por cada termo do polinômio. Então, eu sempre vou estar multiplicando um pelo outro termo, vou sempre fazer essa como se fosse uma propriedade distributiva, colocando esse monômio dentro do outro polinômio. Vamos entender melhor. Olha lá. Acompanhe a situação a seguir. O que eu tenho? Eu tenho 5 ao quadrado de m vezes, isso aqui é um monômio, multiplicando um polinômio, 3a menos 2am. O que eu faço primeiro? Multiplico a parte numérica. Eu vou fazer a propriedade distributiva. 5 vezes 3, 15. Olha aqui embaixo. A, vou pegar o a ao quadrado vezes o a, vai dar a ao cubo. M vezes o 3a vai ficar m. Eu fiz direto, mas dá para fazer por partes. Aqui eu acho que você vai entender melhor. 5 vezes menos 2, menos 10. A ao quadrado vezes a, repete a letra, soma o que está em cima, a ao cubo. M vezes o m, 2 vezes, então vai ficar m ao quadrado. Se eu fizer por partes, eu vou ter o quê? 5 ao quadrado de m vezes 3a. Olha aqui, ele fez por partes, está aqui. 5 vezes 3, 15. A ao quadrado vezes a ao cubo. M vezes o 1 que está aqui, m. Menos esse vezes o outro lá. Menos 5a ao quadrado de m vezes 2am. Então, vai ficar menos com mais, menos. 5 vezes 2, 10. A ao quadrado de m
vezes AM ao cubo M ao quadrado. Então, dá a impressão que é muito difícil, mas são partes que vocês foram aprendendo que agora estamos chegando no topo, que é o todo do polinômio. Vamos continuar. Vamos pôr em prática, olha lá, multiplicando x por 2x, o que resulta? Então, vamos ver o que vai dar? Eu vou esperar vocês fazerem. Multiplicando 2x por 4y, o que vai resultar? Eu vou esperar você resolver. Então, como que ficou? Vamos lá? Olhando, multiplicando x por 2x, o que resulta? 2 vezes 1, 2. Vai ficar 2 vezes o x. Lembram lá a propriedade da potência? X repete a base, somos expoentes. Então, resposta 2x ao quadrado. Multiplicando 2x por 4y, um monômio pelo outro monômio. Multiplica igual, o número pelo número. 2 vezes 4, 8. X vezes y, como eu não tenho outro x e nem outro y, só vou repetir, então a resposta vai ser 8xy. Simples, só multiplicar o número pelo número. Se houver a mesma letra, repete-se a letra e somos os expoentes, se não, repete-se as letras diferentes. Vamos lá. Outro desafio, multiplicando menos 5y por 3x, o que vai resultar? Multiplicando menos 5y por mais 2y, o que resulta? Eu vou esperar bem rapidinho que vocês vão conseguir.
que nós vamos fazer? Se eu estou multiplicando um monômio pelo outro monômio, primeira parte é aquilo que nós fizemos agora há pouco. Eu vou pegar primeiro, eu vou multiplicar número por número. Menos 5 vezes mais 3, menos 15. Ótimo. X, y vezes x, como não tem outros, só vou repetir. Então, a resposta menos 15yx. Resposta menos 15yx ou xy, aqui a ordem da posição das letras não vai alterar. Aqui multiplicando menos 5y por mais 2y, eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou multiplicar os números, cuidando da parte aqui do sinal. Menos 5 vezes mais 2 vai dar menos 10. Menos 10 o que? Olha, tem y e y dos dois lados. Repete o y e soma os caras que estão aqui em cima, que são os expoentes. Então, a resposta vai ser menos 10y ao quadrado. Então, só cuidar que, quando eu estou fazendo a multiplicação de um monômio para outro monômio, um monômio para outro polinômio, eu tenho que cuidar do sinal, eu tenho que cuidar das letras, se elas são iguais ou são apenas letras diferentes. Ok? Vamos continuar? Olha lá. Multiplicando um polinômio por outro polinômio. Agora a coisa vai ficar mais interessante. Nós vamos multiplicar polinômio por polinômio. Não tem nada de diferente. É muito parecido daquele exercício lá que nós fizemos do P1, do P2, do Q1 e do Q2. Só que agora a gente vai multiplicar. Mas eu acho que é até mais simples de se resolver. Vamos ler lá. Para realizarmos a multiplicação de polinômio por polinômio, utilizamos a propriedade distributiva. Foi o que nós falamos agora há pouco sobre o monômio com o polinômio. Com isso, multiplicamos cada termo do monômio em um dos polinômios, ou seja, eu faço essa distribuição de um termo pelo outro. Caso haja termos semelhantes, ou seja, com a mesma parte, literal, devemos o quê? Reduzi-los. Então, o que é isso? Tudo isso que eu falei nós já viemos trabalhando até agora. Nós trabalhamos com redução de monômios, agora vai ser com o polinômio. Eu faço a multiplicação da parte numérica, faço a multiplicação da parte literal. Se ela for igual, eu vou fazer a repetição da letra e somo os expoentes. Se ela for diferente, só agrupa e, por final, eu faço a redução. Ou seja, eu coloco os monômios que são semelhantes, que vai ser construído a partir daí um polinômio. Mas isso nós vamos continuar na próxima aula, ok? Muito obrigado, bons estudos, até a próxima!